Olá, bem-vindo ao Você Sabia? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre fatores de risco e prevenção ao suicídio, mais especificamente sobre os fatores de proteção, o que eles são e como funcionam. Então, por que falamos sobre fatores de risco e prevenção ao suicídio e não de causas? Isso se dá porque hoje em dia nós entendemos o suicídio como um fenômeno multifatorial. E o que isso quer dizer? Isso significa que nós vemos o suicídio não a partir de uma causa, mas sim a partir de um contexto individual e socioeconômico que esse indivíduo está inserido. O suicídio é um fenômeno complexo e que raramente possui uma única causa. Tá, mas o que são fatores de risco? Os fatores de risco para o suicídio surgiram a partir de uma análise estatística das características pessoais e ambientais mais comuns entre pessoas que tentaram ou chegaram a realizar o suicídio. Porém, a generalização dessas características é problemática para a gente considerar o suicídio dentro de um contexto. O que a gente vai fazer aqui, pelo mês de setembro ser o mês de valorização da vida e prevenção ao suicídio, nós vamos falar sobre os fatores de proteção do suicídio. Os fatores de proteção, assim como os fatores de risco, são características pessoais, ambientais e sociais que, assim como o nome diz, protegem o indivíduo das características de risco presentes em sua vida. Eles funcionam diminuindo o impacto que esses fatores de risco têm na vida do indivíduo, possibilitando uma diminuição da ideação, tentativa e o suicídio de fato. É importante ressaltar que, pelo suicídio ser um fenômeno complexo e dependente do contexto de vida de um indivíduo, uma determinada situação pode ser tanto de proteção para uma pessoa quanto de risco para outra pessoa. Depende muito do contexto e da percepção subjetiva que aquela pessoa tem daquele evento. Quando falamos sobre a proteção ao suicídio, normalmente a discussão fica entre as três áreas que eu abordei anteriormente: a pessoal, a ambiental e a social. Essas três áreas dialogam entre si para criar um contexto de proteção ao indivíduo. Porém, a área ambiental é muito discutida sobre quais são as características positivas e negativas para o indivíduo. Entretanto, concorda-se normalmente que o acesso a serviços de saúde e de saúde mental são características positivas como fatores de proteção ao suicídio. Dentro das características pessoais dos fatores de proteção ao suicídio, as mais importantes seriam uma autoestima elevada, uma capacidade adaptativa positiva, que quer dizer uma flexibilidade do indivíduo dentro de determinados contextos. Também seria importante uma espiritualidade, estando ou não relacionada a uma religiosidade, mas mais importante, uma relação com o seu sentido de viver e o sentido da sua vida. E por último, uma capacidade de resolução de problemas. Já entre as características sociais dos fatores de prevenção, a mais importante seria a rede de apoio. O que é uma rede de apoio? A rede de apoio é uma metáfora para os malabaristas que ficavam andando em cima dos fios e, caso caíssem, possuíam uma rede de apoio para que não caíssem direto no chão. O que seria o equivalente dessa rede de apoio nesse contexto? A rede de apoio seria todas as relações sociais importantes para aquele indivíduo que funcionam como um fator de proteção para aquela pessoa, seja suas relações familiares, de amizade ou até mesmo relações de trabalho. Um dos fatores de proteção ao suicídio mais discutidos acerca de sua validade atualmente é o trabalho. O trabalho pode funcionar tanto como um fator de proteção quanto um fator de risco para o suicídio. Isso vai depender de como se estabelecem e se organizam as suas relações de trabalho, tanto as horizontais quanto as hierárquicas. Se você está precisando de ajuda, não hesite em falar com alguém. Ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número deles é 188, o atendimento é gratuito e eles são especializados em aconselhamento emocional e prevenção ao suicídio. Então é isso, nós ficamos por aqui e fica ligado no próximo vídeo em que a gente vai falar um pouco sobre como se comunicar sobre o suicídio e desvendar alguns dos mitos sobre esse tema que às vezes a gente pode achar um pouco delicado de conversar com algumas pessoas sobre. E se tá precisando de um gás, vem com a gente!